Pronto, gente, estamos aqui mais uma vez de volta, tá certo? Dando continuidade à nossa aula, estamos na página 76, não é isso? Não leve em consideração É, essa numeração da página que está acima, ok? Então vamos lá. No caso, estávamos nessa página, já foi explicado. Agora vamos para essa outra página. Só a explicação, prestem só atenção. Vejam que eu tenho aí um plano cartesiano. Prestem atenção. Eu tenho aí um plano cartesiano e tenho aí o segmento AB, que está escuro aí. Para determinar a medida desse segmento AD, vejam a fórmula qual é. Então, a distância entre dois pontos distintos, ou seja, diferentes, AB pode ser calculada por DAB, ou seja, a distância de AB, será a raiz quadrada entre a diferença de XA e XB. XA será o ponto que está localizado aqui em XA, e o ponto XB. Faz a subtração entre eles, eleva ao quadrado e soma. Aí vocês vão olhar agora para o eixo Y, faz a diferença aí entre YA menos YB e elevou ao quadrado, tá certo? Então aí tem mais atividades adiante que vocês irão ver como essa fórmula ela é aplicada, tá bom? Nem se preocupe que tem muitas atividades aí que vai mostrar como é aplicada essa fórmula. Então, saiba mais os cálculos da distância entre dois pontos, a ordem que realizamos a operação de subtração entre as coordenadas, ela não faz diferença, já que o resultado dessa diferença será elevado ao quadrado. Ou seja, se eu fizer aí a subtração entre o número menor de um número maior, tá certo? Ficará negativo, mas quando eleva ao quadrado, ele se tornará positivo, já que toda a potência, que a base é negativa, e o expoente é par, o resultado ficará positivo. Então, vamos ver como isso irá funcionar. Vamos verificar sua compreensão. Preste atenção. Terceira questão. Analisando o plano cartesiano apresentado na página 75, considere agora o local destinado à queima de fogos, o ponto B, e os dois pontos policiais, que são os pontos C e E. Em seguida, responda as questões abaixo. Letra A. Com o auxílio de uma régua, ligue os pontos e escreva qual figura geométrica foi formada. A gente já viu que foi formado um triângulo retângulo, e ele é retângulo em E. Tá certo? A gente viu lá na página 75 aqui, ó. Tá bom? A gente traçou aí. Tá bom? Tá certo? Aí, continuando. Letra B. Qual é, qual é a distância em quilômetros entre os dois pontos policiais, pontos C e E a distância entre o posto policial e o local destinado à queima de fogos, que é o ponto B. Então, o que essas medidas elas representam? Então, se vocês olharem aí, a distância entre C e E, quando ele bota pontos C e E, é a distância entre C e E, é de 3 quilômetros. Por que 3 quilômetros? Porque se vocês olharem aqui, ó, de C até E, vai de 1 até 4. Ou seja, passa por 3 unidades. Por isso que foi 3 quilômetros. E de E a B, se vocês olharem também, vai ser 3 quilômetros. Então, o que elas representam? Elas representam os catetos do triângulo retângulo. Porque o que são catetos? São os lados que formam um ângulo reto. E o lado oposto ao ângulo reto é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, na letra C, tem assim, ó. De acordo com as respostas do item anterior, determine a distância entre o posto policial, que é o ponto C, e o local destinado à queima de fogos, que é o ponto B. Então, a distância entre C e B será de aproximadamente 4,24 quilômetros. Então, como foi que eu cheguei a esse resultado? Tem aí, lembre-se, a menor distância entre dois pontos distintos é uma linha reta, tá bom? Então, a fórmula é o quê? D de distância. Então, a gente vai olhar rapidinho, gente. Então, para vocês observarem por que foi 4 e por que foi 1 aí, tá bom? E depois por que foi 5 e por que foi 2. Deixa eu voltar aqui, ó. Olhem aí para esse triângulo aí, esse triângulo está de azul. Vejam que em X, os pontos do triângulo foi quem? 4 e 1, não foi isso? Em X. E em Y, os pontos, que no caso é C e D, vejam se não foi 5 e 2. Estão conseguindo ver? Em Y, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Em X foi 4 e 1. E em Y foi quem aqui, ó? 5 e 2. Pessoal em casa também, ó. Em X foi 4 e 1. Em Y foi 5 e 2. Então, a gente vai aplicar isso na fórmula, ó.
Então, na fórmula, primeiramente, a gente vai colocar o de x, a diferença entre eles, que foi 4 e 1, então 4 menos 1, e de y foi 5 e 2, 5 menos 2. Então, 4 menos 1, que é 3, eleva ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9, mais 5 menos 2 é 3, 3 elevado ao quadrado também é 9, tá certo? Então, 9 mais 9, 18. Então, a raiz quadrada de 18 não é uma raiz quadrada exata, é aproximadamente 4,24 quilômetros, tá certo? Então, toda essa atividade será baseada nessa fórmula, tá certo? Vocês terão que identificar o triângulo retângulo no plano cartesiano e saber os pontos em que vai estar localizado esse triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Dá um tempinho aí para vocês finalizarem. Diz aí a parte que você está. Ah, é a letra C, é? Essa letra é um sinal de igual e um tio em cima, que é aproximadamente. Entendeu? Pessoal que não está entendendo aí essa letra C, tá certo? Que tem D, aí tem. Só bota D, precisa colocar esse C e B, não. Tem D, aí é aproximadamente, que é um sinal de igual com um tio em cima. Aí 4,24 quilômetros. E agora conseguiu? Oi, é. Olha, embaixo, gente, tá os cálculos da terceira questão, letra C, tá? Se não quiserem, se estiverem vendo direito o que está de rosa na letra C, escreve só o que está de vermelho. É a mesma coisa. Pessoal online, posso passar? Pode. Pode. Posso mesmo, né? Tem ninguém não, né? Fazendo. Tem não, pode passar. Pronto. Se Aí eu tiver já que passo. responder, ó. Oi? Peraí, deixa eu explicar aqui rapidinho. Ô, João, pelo amor de Deus, tira a print. Copia isso não. Copia isso aqui. Que é o mesmo Pronto, resultado. pode ir Aí agora, aqui pode é um ir. sinal de igual com um tio em cima. Pronto, Tá Karine, vendo? pode ir. É aproximadamente. Posso? Pode. Pode. Olha, não fa... eu fiz esses desenhos aí só para questão de identificar os pontos. Mas não façam não, porque vocês Precisa estão... fazer não, né? Não, precisa não. Vocês irão apenas... deixa aí para ir prestar atenção, porque o cálculo está aqui, ó. Deixa eu só baixar, acho que está muito lá em cima, né? Misericórdia. Peraí, rapidinho. Tem que copiar no caderno, né, Karine? Porque não vai dar pra copiar no livro. Peraí, Como é que eu vou rapidinho, fazer? rapidinho. Deixa eu só baixar, acho que está muito lá em cima. Deixa eu copiar isso mesmo. É. Precisa. Tá. Eles querem tirar algumas dúvidas ainda. Aí eu vou copiar no caderno, Karine. 12 horas tá Mas bom? depois eu copio no caderno. 12 horas tá bom? 12 horas, pode dizer a ela que eu me organizo 12 horas, ela pode vir. Não, eu acho que é isso aqui, ó. Já. Pra tentar passar várias coisas. Oxe, Gente, não é deixa eu por só entender nada, colocar aqui não. rapidinho. Qual parte aí, Arthur, que falta pra você, meu amor? Pois, mas só tu perguntar que eu falo. Gente, eu posso passar pra vocês? Pode. Pode. Não, para vocês não. Vocês, o pessoal que estão aqui, que ainda estão no slide anterior. Eu vou explicar esses cálculos para vocês, tá? Posso, né? Não. Gente, ó, eu vou voltar aqui para poder ler. Não precisa desenhar, não, gente. Desenha isso não. Porque eu sei que vocês não vão desenhar correto, não precisa desenhar, não. Na verdade, o livro nem pede. Eu só desenhei porque aí ficava mais fácil para eu fazer os cálculos para mostrar para vocês. Tá certo? Mas não precisa vocês desenharem, não. Vejam só. Inclusive, vocês perceberam, gente, vocês perceberam que essa questão aí, vocês poderiam fazer com calculadora. Estão vendo aí a calculadora aí? Porque tem muitos cálculos que não dão exatos. Aí por isso que o livro ele permite fazer com a calculadora. Não, mas não é uma questão dessa, a escola já sabe, que eu já informei. Que questões que que é preciso utilizar, só não permite usar em prova. Mas, assim, atividades, tanto é que outras séries, quando estava nas presenciais, eu dizia, nós vamos usar calculadora.
Aí dizia, só não peça para trazer celular, entendeu? Olha, o texto a seguir exibe o trecho de uma notícia referente ao Réveillon de 2020 na praia de Copacabana. Leia-o. Então, as balsas com os fogos de artifício que iluminam um dos maiores réveillões do mundo já foram posicionadas no mar de Copacabana, na zona sul do Rio. Na manhã desta terça-feira, 31, a última de 2019, posicionadas a cerca de 450 metros da praia, já podiam ser vistas por quem passava pela orla. São 10 balsas que carregam as 16,9 toneladas de fogos de artifício, que foram deslocadas ao longo da madrugada. O show pirotécnico terá 14 minutos de duração e promete ser ainda mais colorida que nas edições anteriores da festa da virada em Copacabana. Então, suponha que o posicionamento de algumas pessoas não, suponha que o posicionamento de algumas dessas balsas que carregam as 16,9 toneladas de fogos de artifício possa ser representado conforme indicado no plano cartesiano ao lado. Em seguida, determina a distância em metros entre os segmentos, as seguintes balsas. Gente, presta atenção agora, ó. Letra A, tem A e B, né? A distância entre A e B. Olha essa figura que eu fiz aqui, ó. Presta atenção. Tem aqui, ó. Presta atenção. A e B. Aí observe esse triângulo que eu formei aqui, ó. Porque tá um por cima do outro, mas ele está de azul. Se vocês olharem aí, para determinar a medida desse segmento A, B, nós iremos ver que em relação a X, nós temos que pontos? 10 e 40. Estão vendo aqui, ó? 10 e 40. Aí vocês fariam o quê? 10 menos 40, que dá quanto? Aí seria 30 elevado ao quadrado, que daria 900. Agora, em relação a Y, nós temos o quê? 460 e 420. Então, vocês fariam 460 menos 420. 460 menos 420. 40 só, né? 460 menos 420, 40. E 40 elevado ao quadrado daria 1.600. Aí, ó, como vocês fariam aqui, ó. Coloquei aqui os cálculos. Então, seria, ó. Lembra que deu 30 que vocês falaram primeiro? Aí, 30 elevado ao quadrado, ó. 900. 40 elevado ao quadrado, 1.600. Então, 900 mais 1.600 é igual a 2.500. A raiz quadrada de 2.500 é igual a 50 metros. Oi? Não, coloca pelo menos 2 dos cálculos para saber como foi. Tá certo? Coloca 2, pelo menos a letra A e a letra B, por exemplo. Tá certo? Aí os outros, você pode colocar só o cálculo. Cadê? Mostra aí teu livro. Não, vira para cá, a página. Essa daí, ó. O finalzinho. Isso mesmo. A quinta é a quarta? Eu vi a terceira, não foi? Gente, esse cálculo é da quarta, tá? Então, gente, vocês teriam que localizar todos. Então, por exemplo, na letra B, quer saber a distância entre A e C. Então, vocês iriam observar que para determinar a distância entre A e C, iria formar um triângulo retângulo, onde X estaria entre 60 e 10. Aí, 60 menos 10, 50 elevado ao quadrado, 2.500. Em relação a Y, 430 menos 420 daria 10 elevado ao quadrado, 100. Aí vocês iriam somar 2.500 mais 100, daria 2.600. Eita, gente, consertem aí, ó. Quem está copiando a letra B é 2.600, não é 2.500, não. Aí a raiz quadrada de 2.600 não é exata, é aproximadamente 51 metros, tá bom? É aqui que eu estou pedindo, ó. 2.500 mais 100 dá 2.600. Aqui, ó, dá 2.600. Na letra C, aí faria 60 menos 40, que é 20. 20 elevado ao quadrado seria 20 vezes 20, que é 400. E em relação a Y, 460 menos
430 daria 30 elevado ao quadrado, que dá 900. 400 mais 900, 1.300. Raiz quadrada de 1.300 é aproximadamente 36 metros. Na letra D, mesma coisa. Porque não é exato. Gente, presta atenção. 90 menos 40, 50. 50 elevado ao quadrado, 2.500. Relação a Y, 460 menos 430, dá 30. 30 elevado ao quadrado, 900. 2.500 mais 900, 3.400. Raiz quadrada de 3.400 é aproximadamente 58,31 metros. A letra E, 90 menos 60, daria 30. 30 elevado ao quadrado, 900. Aí, em relação a Y, 480 menos 430, dá 50. 50 elevado ao quadrado, daria 2.500. Então, 900 mais 2.500, 3.400, que no caso, a raiz quadrada de 3.400 é aproximadamente 58,31. Faltou o M aí de metros, tá certo? Coloque aí M de metros na letra E. Isso. Deu igual. E na letra F, pessoal, olha, 90 menos 10 é 80. 80 elevado ao quadrado, 6.400. Aí, no caso, em relação a Y, 480 menos 420, 60. 60 elevado ao quadrado, daria 3.600. Então, 6.400 mais 3.600 dá 10.000. Aí, a raiz quadrada de 10.000 é exata, que é igual a 100 metros. Ok? Posso passar? Posso, né? Aí, vejam. Deixa eu voltar. A quinta é pessoal, estão vendo? Tem assim, de acordo com a notícia do exercício anterior, construa um plano cartesiano. Façam não, essa não, precisa não. Em seu caderno, escolha a posição das demais balsas. Em seguida, peça para um colega encontrar a distância das balsas que você posicionou. Precisa não, tá? A gente já fez a quarta, já é suficiente. Foi isso mesmo. Gente, ponto médio de um segmento. O que é ponto médio? Alguém lembra? Se eu tenho um segmento AB, se eu determino um ponto médio, que normalmente eu chamo de ponto M, esse ponto médio irá fazer o que com o segmento AB? Dividir em partes o quê? Iguais. Então, o ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, que na geometria a gente chama de iguais e congruentes, não é isso? Então, não esqueçam, o ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. Normalmente, esse ponto médio a gente representa pela letra M. Heitor e Gabriel. Aí, vamos lá. Outro lugar com inúmeras atrações divertidas e bastante procurado para... Vocês viram aí? Que eu coloquei um ponto M aí? E coloquei aí, ó, o segmento de A até M. Então, ó, outro lugar com inúmeras atrações divertidas e bastante procurado para a passagem do Ano Novo no Brasil é a Avenida Paulista, localizada em São Paulo. O Réveillon da Avenida Paulista é comemorado em grande estilo. Uma grande queima de fogos é prestigiada pelo público e a festa é transmitida pela televisão por grandes celebridades. Inúmeros artistas apresentam-se antes da contagem regressiva para o novo ano, alegrando o público presente. Primeira questão. Suponha que em determinado ano foi montado na Avenida Paulista um palco com formato triangular, como no gráfico ao lado. Para garantir a segurança dos artistas e do público, o engenheiro responsável pela análise da parte elétrica do palco precisava de algumas informações importantes. Vamos ajudá-lo? Letra A, presta atenção. Foi assim, qual é a distância entre os pontos AB, BC e CA em metros? Registre seus cálculos no espaço abaixo. Então, a distância entre AB é de 13 metros, a distância entre CA é de, na verdade, 13 metros não, raiz quadrada de 13 metros, a distância entre CA
é de raiz quadrada é de 13 metros e a distância entre B e C é de 4 metros. Deixa eu só explicar para vocês como foi feito. Vou explicar um, tá? De A até B. Gente, preste atenção aqui, ó. De A até B. Então, ó, se vocês observarem, de A até B. Nesse caso, vejam que em relação a X, nós temos que pontos para o triângulo. Porque quando eu tracei aí, esse de verde, eu dividi o triângulo em dois outros triângulos, que são triângulos retângulos. Então, olhando aí o primeiro triângulo, que fica, no caso, do lado direito, nós iremos ver que, em relação a X, os pontos são 4 e 2. Então, vocês fariam 4 menos 2 primeiro, daria quanto? 12 elevado ao quadrado, 4. Deixa esse 4 guardado. Agora, em relação a isso, o triângulo está o quê? 4 e 1. Aí vocês fariam 4 menos 1, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, 9 somado com 4 que a gente encontrou antes. Quanto é 9 mais 4? 13. O outro triângulo do outro lado esquerdo também vai dar 13. Por isso que aqui deu, olha. Por isso que aqui deu raiz quadrada de 13, porque deu 13, não existe raiz quadrada para 13, então deixou em forma de raiz quadrada, tá certo? E o mesmo vocês iriam fazer para descobrir a distância aí entre B e C, que daria 4. No caso, daria a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, tá certo? Então, agora, qual é o perímetro do palco em metros? Utilize raiz quadrada de 13, aproximadamente 3,6. Então, vocês sabem que perímetro é o quê? Perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Então, como eu terei aí dois lados que serão raiz quadrada de 13, então eu coloquei 2 vezes raiz quadrada de 13 mais o 4, tá certo? Onde pediu para substituir o raiz quadrada de 13 por 3,6. Então, ficou 2 vezes 3,6, o resultado mais 4, que vai dar 11,2 metros. Ok? Na letra C, ó, para encontrar a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, se vocês fizerem aí para encontrar a área desse triângulo, base vezes altura e o resultado dividido por 2, vocês iriam encontrar que a área é igual a 6 metros quadrados. Gente, quando trabalhamos com área, a unidade de medida fica elevada ao quadrado, não esqueçam. Então, qual é a área da superfície do palco em metros quadrados? A área é de 6 metros quadrados, ok? Agora, ó. Agora, observe o seguinte. Letra D. Considere que o engenheiro precise saber exatamente o ponto que representa a metade da frente do palco para a instalação de um equipamento de som. Ou seja, a metade do segmento BC. Localiza esse ponto M no plano cartesiano da figura anterior e determine suas coordenadas. O ponto M que eu pedi para vocês colocarem, estão vendo? Esse ponto M em relação a X está em que valor? 2. Em relação a Y? 1. Ponto M. Tá certo? Em relação a... Porque ele estaria justamente na base. Estaria aqui, ó, Fernanda. Ponto M aqui, ó. Então, é 2 de X e 1 de Y. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. M é a coordenada 2 e 1. Então, M é o ponto médio. M é o ponto que irá dividir esse segmento aqui da base, BC, em duas partes congruentes, tá certo? Então, lembre-se que ponto médio, normalmente chamamos de M, ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, tá certo? Então, aí ele diz, ó, o ponto médio divide um segmento em duas partes congruentes. Ok, nono ano? Ok? Posso passar? E aí, Edson? Peraí, Karine, rapidinho. Tá certo. Deixa eu ver aqui o livro. Só para ver o que tem ainda. Falta só essa. Essa aqui eu não fiz, não. Só falta a Pode outra passar, agora. Karine. Vocês vão fazer. Eu boto aqui, para vocês verem. Eu boto aqui. Gente, eu vou fazer o Pode seguinte passar, com Karine. vocês. Olha, eu vou fazer o seguinte com vocês. Preste atenção. Falta só uma página, na verdade, porque aplicando seu conhecimento, eu pensei que não iria dar tempo, eu não trouxe.
mas eu trouxe o livro, entendeu? Então, assim, eu vou colocar aqui, tá certo? E vocês vão pegando, vão fazer, depois verificam aí se bate com o resultado de vocês, tá certo? Oi? É a Aline. Pessoal online, eu posso passar? Pode. Pode, pode. Ah, muito bem. Posso, né? Mas está aqui o livro no computador. Ei, agora tem 10 15 páginas. Por quê? Porque a Aline só tem 6 páginas. Gente, vê só. Porque você faltou, mas não é porque eu não comecei a fazer, não. Ela pediu para eu fazer só 6, que foi as que eu passei para casa. Entendesse? Hã? Terminou? Gente, vamos lá. Olha, prestem atenção. Nós, nós estudamos como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Agora vamos ver, tá certo, em relação ao ponto médio. Então, as coordenadas do ponto médio, que é o ponto M, de um segmento AB, ele pode ser determinado da seguinte forma. Eu vou somar, tá certo? No caso, os pontos que vai se encontrar entre o eixo X, dividir por 2, tá certo? Será a primeira coordenada em relação a X, e a segunda coordenada em relação a Y, eu vou somar, no caso, os dois valores em relação a Y e dividir por 2. Terei aí o ponto médio. Então, na letra E diz assim, ó. Suponha que o engenheiro precise colocar um refletor nos pontos médios dos outros lados do palco, ou seja, os lados AC e AB. Calcula as coordenadas dos pontos em que os refletores deverão ser instalados. Então, aí, ponto médio do lado AC. Gente, vamos botar aqui, ó. Veja, em relação a X, ó. AC em relação a X. Vamos lá. Ó, AC em relação a X está em quem? AC em relação a X está em quem, ó? Aqui ele diz que dá o quê? Entre 2 e 0. X, gente. 2 e 0. Tá certo? Então, observe aqui, ó, que está entre 2, tá certo? E 0. Por quê? O C está no 0, né? Isso em relação a X, né? E o A está quem? Em 2. Então, aqui a gente soma, olha. 2 mais 0, 2. 2 dividido por 2, 1. Agora, presta atenção. Os pontos A e C em relação a Y. Presta atenção. É o resultado. 2 mais 0, 2. Dividido por 2, 1. Olha aí para o segmento AC. Em relação ao A, o C está em que número? Desculpa. Em relação ao A, o Y é que valor? Em relação ao C, o Y é que valor? 1. Então, aqui ficou o quê? 4 mais 1. Quanto é 4 mais 1? 5 dividido por 2. 5. Ok? Gente, prestem atenção. Olha, agora, o ponto médio do lado AB. Vamos lá. A, B. A, rapidinho, eu volto. AB. Em relação ao A, tá certo? O A. Presta atenção. Em relação ao A, o A é que número de X? O A é que número de X? 2. E o B? Então, aqui, ó, em relação a X, fica o quê? 2 mais 4. Quanto é 2 mais 4? 6 dividido por 2. Agora, vamos olhar em relação ao Y. O A, em relação ao Y, está em que valor? E o B? O B está em quanto? O Y? 1. Então, aqui ficou 4 mais 1.
Dividido por 2. Então, M, que é o ponto médio do primeiro, ficou o quê? Coloca M dentro do parênteses, coloca primeiro o valor que eu encontrei para X, que foi 1, coloca aí um ponto e vírgula, aí coloca o valor que eu encontrei para Y, que foi 2,5. Em relação ao segundo, M de ponto médio, em relação a X que eu encontrei foi 3, em relação a Y foi 2,5. Ok? Então, aí eu montei aí os pontos médios desses segmentos. Alguma dúvida? Eu posso passar? Não reclama não, viu? Vou tomar. Pode passar, Karine. Posso? Pode. Aqui, estou na sala, eu posso? Olha, deixa eu só dar um recado para vocês. O recado que eu tenho para dar para vocês, ó, o recado que eu tenho para dar a vocês é o seguinte, que as atividades que eu, no caso, quarta unidade, será cobrado praticamente tudo. Então, o aluno que pegar o livro da quarta unidade, lembre-se que a quarta unidade, a nota de vocês será o livro, tá certo? Então, é o livro, tá certo? A terceira teve simulado, teve o livro e teve o trabalho, certo? Então, assim, eu estou observando que tem alguns alunos que não estão prestando atenção, não estão fazendo. Então, saibam que dia 4 vocês terão que entregar. E esse livro deverá estar atualizado, tá certo? Então, aquele aluno que não prestou atenção, que não fez, entregar o livro aí em branco, vai ter uma nota baixa para recuperação, viu? Ó, pronto, vamos lá. Que página é essa? 70 e quanto? 79. Gente, gente, olha. Página 79, lembrando que não se baseie nessa numeração aí da página, a professora se equivocou. Então, ó, vamos verificar a sua compreensão. Aí tem assim, ó. Esse pontinho rosa tem aí no livro de vocês? Tem não, né? Não. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Olha, para uma determinada edição do Réveillon na Avenida Paulista, uma grande banda irá encerrar a noite e comemorar a virada, certo? Aí tem assim, ó. Não, já vi onde é. Obrigada. Então, uma câmera de filmagem estratégica seria instalada no ponto A. Tem aí no segmento, tá certo? Ponto A. Com foco exatamente no centro do palco, representado pelo ponto B. Gente, de A até B, mede quanto aí, se vocês observarem? 7, não é isso? Aí, nesse caso, ele vai querer que localize um ponto, que é esse ponto que está aí de rosa. Esse ponto rosa deverá ficar no meio. Então, vocês teriam que saber qual é a metade de 7. Qual é a metade de 7? 3,5. Aí, nesse ponto, vocês estão vendo que está entre o 3 e o 4? Estão vendo que ele está entre 3 e o 4 em relação a X, entre 3 e o 4. Então, quando vocês forem colocar aí, se preocupem em colocar no meio entre o 3 e o 4, tá certo? Então, agora, tem assim, ó, uma câmera de filmagem estratégica seria instalada no ponto A, com foco exatamente no centro do palco, representado pelo ponto B. O técnico de filmagem, ao montar essa representação no palco artesiano, traçou o segmento AB para representar essa distância em metros entre a câmera e o centro do palco. Em seguida, percebeu a necessidade de instalar, tá certo? Exatamente no ponto médio desse segmento. Então, o ponto médio, esse ponto rosa é o ponto médio, tá certo? Uma luz para melhorar a iluminação do show e, consequentemente, de sua filmagem. Então, tem assim, ó, determine determine as coordenadas do ponto em que a luz deverá ser instalada. Em seguida, represente seu posicionamento no plano cartesiano acima. Gente, não tem esse 2 tracinho? Não tem aí na resposta? Precisa colocar esse 2 não, porque aqui esse 2 quer dizer segunda questão, tá certo? Aí só coloca o que está dentro do parênteses.
só coloca o que está dentro do parênteses, ok? Porque esse 2 tracinho se refere à segunda questão. Pronto, ó. Aí, oi? Aí, vejam só. Presta atenção. Ó, vejam só. Esse ponto aí de rosa, ele está em relação a x, ele está em 3,5, não é isso? Em relação a y, ele está em 3. Por isso que o coordenado aí foi 3,5 e 3. Aí, terceira questão. Para que todas as pessoas consigam assistir ao show de Réveillon na Avenida Paulista, alguns telões de LED personalizados foram posicionados em locais estratégicos. Observe ao lado no palco, no plano cartesiano, o formato de um desses telões, sabendo que o ponto tá certo? É o ponto médio do segmento AC. Estão vendo o ponto E aí? Estão vendo o ponto E na figura? Esse ponto E é o ponto médio do segmento AC, tá certo? Então, determine suas coordenadas. Então, esse ponto E em relação a X, estão percebendo que ele está antes do 1, ele está na metade, porque antes do 1 tem um 0, né? Quando se cruza aí tem um 0. Ou seja, esse ponto E em relação a X está entre 0 e 1. Está na metade entre 0 e 1. Qual é a metade de 1? Por isso que aí as coordenadas são 0,5. Em relação a Y, o E está em quem? Então, a coordenada ficou 0,5 e 5. Tá certo? Olha, eu deixei para que vocês fizessem a 82 e a 83 em casa. Tá certo? Eu deixei para que vocês fizessem 82 e 83 em casa. Então, com isso, eu vou finalizar aqui. Presta atenção. É 80 e 81. Rapidinho, deixa eu finalizar aqui a gravação. 80, desculpa, gente. É 80 e 81, tá? 80, deixa eu só endireitar aqui, antes de finalizar a gravação. É 80 e 81, tá bom? 80 e 81 para casa, certo? Vou finalizar aqui a gravação. Pronto, agora a senhora